Olá, meu nome é Letícia Cabral, seja bem-vindo ao Homeoplace e hoje daremos continuidade à série dos policrestos, agora com um medicamento que, no entanto, não se trata de um policresto, tampouco se trata de um medicamento considerado um medicamento que se enquadra na categoria dos grandes remédios como nós homeopatas conhecemos. No entanto, estou abrindo esta exceção tendo em vista o alto nível de necessidade das pessoas desse medicamento, principalmente na atualidade e quando nós consideramos o âmbito dos relacionamentos de forma geral, principalmente sequelas advindas de rupturas em relacionamentos ou sequelas provenientes de uma má gestão dos relacionamentos em geral, ou seja, trata-se de uma temática altamente pertinente nos dias atuais. Me acompanhe. Nossa matéria médica de hoje é ninguém menos, ninguém mais que o chocolate. Nós chamaremos aqui essa matéria médica de chocolatum, que é a denominação que nós vamos encontrar na matéria médica. Chocolatum é um medicamento que apresenta ancoramento no miasma da psicose. Também é um medicamento que se enquadra na categoria dos medicamentos advindos de drogas, tendo em vista o chocolate ser classificado como uma droga. Isso vai ficar mais claro com o passar do tempo, à medida que eu for trazendo algumas descrições da sintomatologia desse medicamento. É importante que fique claro que essa homeopatia, ela não é extraída do cacau, das sementes do cacau, e sim da própria barra de chocolate em si. Principalmente, e mais especificamente, a barra de chocolate belga, a barra de chocolate amargo belga, tendo em vista o alto teor de qualidade e pureza das barras de chocolate belgas em geral. A essência que devemos considerar nessa personalidade é principalmente a sensação de não estar recebendo afeto e sendo nutrido em termos de calor humano, razão pela qual o estopim para que uma pessoa desenvolva essa personalidade costuma ser uma ausência da figura maternal. Crianças que não passaram muito tempo na fase de amamentação, a mãe ela pôde dar pouca assistência à criança na fase de infância, não pôde amamentar, estava na maior parte do tempo ausente, principalmente tendo em vista demandas profissionais, razão pela qual a criança se sente, começa a gerar um sintoma de carência afetiva desde o infanto. E obviamente, nessa busca por calor humano, por afetividade, o indivíduo ele vai desenvolver uma série de hábitos peculiares a essa personalidade que visam compensar essa carência e uma série de demandas, como, por exemplo, a demanda pelo prazer constante, mas o prazer advindo da troca, da interação. A principal espécie de cacau utilizada para a confecção dos chocolates se chama Theobroma cacau. Theobroma cacau é uma espécie de cacau tipicamente encontrada no México. E no México circula uma lenda, um mito muito comum que trata acerca da origem do cacau. Segundo as crenças mexicanas, o cacau ele haveria sido concedido como uma espécie de presente à humanidade a fim de proporcionar à humanidade descanso e prazer. Mas notem que esse prazer, especificamente ao qual a lenda se refere, é o prazer advindo do calor humano, da afeição humana. A linha de raciocínio que usaremos para análise desse medicamento, ela será, como foi o caso de anacardium, a linha de raciocínio adotada por Shankaran. Caso você não tenha assistido o vídeo que eu gravei sobre anacardium, que eu trago o conceito de Shankaran sobre a análise dos medicamentos, eu vou repetir rapidamente. Shankaran, ele acredita que todo impulso, ao ser reprimido, ele será recalcado no inconsciente, gerando duas tendências no indivíduo.
uma tendência de extrapolação daquele impulso e uma tendência de total bloqueio desse impulso. Qual impulso a personalidade Chocolato reprimiu? O impulso da afetividade, da troca de calor humano. Então foi justamente essa tendência espontânea que foi reprimida por essa personalidade. Nesse caso, serão geradas duas tendências, uma totalmente oposta da outra. Dois extremos que analisaremos em profundidade agora. Como vocês percebem, pessoal, há duas tendências. A reação ativa, que está do lado esquerdo, e uma totalmente oposta, que seria a reação passiva. Então, iniciando pela reação ativa. Vou traduzir apenas alguns termos, porque os primeiros já dão uma ideia geral do que seria a extrapolação da personalidade Chocolato de forma geral. Seguindo do primeiro até mais ou menos o quinto. Amável, caring. Caring, em inglês, tem uma tradução peculiar. Significa aquela pessoa que demonstra carinho, que se importa com os outros, que demonstra esse interesse pelos outros. Warm significa calor, ou seja, aquela personalidade que apresenta calor humano de forma geral. Kind, gentil, afetivo, comunicativo, desembaraçado, extrovertido, conectado, amarrado, unido. São alguns termos que são evidenciados na reação ativa. Vamos agora ao lado direito. No lado direito nós temos as reações passivas. Reações passivas, nesse caso, indica um total bloqueio do impulso da afetividade. Quais seriam as possíveis sequelas desse bloqueio? Seguindo, vou traduzir só os primeiros, porque o entendimento já será de fácil dedução. Estranho, indiferente, aversão ao marido, desconectado, uncaring. Uncaring, aqui nesse caso, significaria a pessoa que parece que não se importa com os demais, que não quer cuidar dos demais, não tem interesse nos demais, principalmente entes íntimos, não conectado e assim por diante. Compensation, ali abaixo, bem abaixo das reações passivas, significa, nesse caso, como seria, em linhas gerais, a personalidade Chocolatum harmonizada. E aí sim vocês percebem ali, independente, autoconfiante, não afetado pela separação, ou seja, a personalidade é harmonizada e acaba se tornando uma pessoa autossuficiente no quesito relacionamentos. Ela consegue se doar, consegue interagir, mas sem aquele ímpeto de dependência excessiva que nós vemos na reação ativa. Chocolatum, pessoal, também costuma ser constantemente comparado com sépia, no sentido de que sépia, quando está extremamente desarmonizada, ela também apresenta tendências a abandonar os entes queridos, abandonar os filhos, ter completo desinteresse e aversão pelos entes queridos. Isso também acontece com o Chocolato, principalmente na versão passiva que vimos anteriormente. Mas esse quadro, ele pode se alternar com a versão ativa, ou seja, de totalmente desinteressado, essa personalidade pode se transformar em alguém também extremamente superprotetor, ou seja, é aquela afeição altamente sufocante, ao ponto de tolir a independência dos seus. A reação ativa, conforme constou naquele esquema de Shankaran, ela pode parecer um impulso harmonizado. Uma pessoa amável, uma pessoa conectada, que mal haveria nisso? No entanto, bastante atenção que essas características elas são apresentadas e analisadas no livro sob um viés de extrapolação, ou seja, não se trata de uma demonstração de afeição equilibrada, trata-se de uma demonstração exagerada que realmente asfixia e sufoca, como é típico das pessoas carentes afetivamente. Chocolate, como eu mencionei, ele é considerado uma droga e, como tal, há alguns sintomas peculiares aos medicamentos considerados drogas, como, por exemplo,
uma sensação de isolamento, separação do mundo, como se não fizesse parte do mundo, como se não tivesse um papel a desempenhar no mundo e, consequentemente, uma dificuldade muito grande também de conexão com as pessoas de forma geral, não apenas com os entes queridos. Há uma sensação muito marcante de isolamento e vulnerabilidade. A pessoa se sente vulnerável a tal ponto que é justamente por essa razão que ela tende a evitar os demais, porque há inclusive uma hipersensibilidade às injúrias, às críticas, à rejeição e assim por diante. É uma pessoa altamente suscetível às impressões externas. Os mecanismos de defesa desenvolvidos pelo ego nesse caso específico se demonstram principalmente no impulso não apenas de fugir, de sair desse contexto que essa personalidade considera ameaçador, como também você pode perceber que são pessoas que desejam o calor de um cobertor, são pessoas que dizem que eu queria acordar e acordar só depois de um tempo, uma espécie de hibernação. São pessoas que, quando cometem algum erro, elas têm vontade de esconder e assim por diante. O ego desenvolve mecanismos de evasão, mas geralmente evasão para um lugar aconchegante, onde, por fim, essa pessoa possa encontrar o calor da afeição. Outro traço peculiar desse medicamento, que também é muito observado em medicamentos provenientes de aves e também dos medicamentos provenientes de drogas, de forma geral, é um impulso de sair no sentido de explorar o que o mundo pode oferecer. São pessoas que podem se sentir excessivamente presas e tolhidas, razão pela qual elas expressam muito esse desejo de sair e experimentar o que o mundo as pode oferecer de forma geral. São pessoas que costumam denominar o contexto de vida delas, até mesmo o país em que elas vivem, como cenários excessivamente restritivos de alguma forma. Um traço bastante peculiar desse medicamento é que são pessoas que, curiosamente, sentem o impulso de falar a verdade, de serem verdadeiros, inclusive em suas atividades no dia a dia. São pessoas que podem nutrir até um certo nível de obsessão pela genuidade, pela legitimidade e pela originalidade. São pessoas altamente anti-plágio, são pessoas que optam pela espontaneidade e principalmente pela verdade de si mesmo. Outro traço peculiar desse medicamento é que essa personalidade costuma compensar as suas frustrações, as suas decepções, principalmente advindas de relacionamentos, no cabelo. Ou seja, se uma pessoa passou por um determinado desapontamento e logo após isso ela corta o cabelo, deixa o cabelo bem curtinho, e o mesmo no caso dos homens se aplica à barba, provavelmente essa pessoa pode ter algumas características desse medicamento. Curiosamente, são pessoas que compensam frustrações ao cortar o cabelo. Vamos agora às principais rubricas mentais da personalidade chocolatum. A primeira, sensação de que será enxotado, o que é compreensível tendo em vista a alta sensação de abandono demonstrada por esse medicamento. Desejo de sair em busca de alimento. Mais uma vez, o fator nutrição se revela imperativo na análise desse medicamento. Esse impulso é uma sequela da falta de afeto majoritariamente na fase da infância, principalmente pela figura maternal. Sensação de que é pequeno. De fato, como já concluído, trata-se de uma personalidade que nutre enormemente a sensação de minusvalia. Sensação de que está separado do mundo. Como já mencionado, a sensação de desconexão não apenas com as pessoas, mas com o mundo, é um traço bastante marcante. Sonho de que se perdeu em casa. A personalidade chocolatum pode se sentir tão desconectado que pode sentir que o lar não necessariamente é um contexto que a pertence, que
ela pode ancorar suas raízes. Sonho de que é estranho até mesmo para a sua família, o que é endossado inclusive na rubrica que acabamos de analisar acima. Sensação de isolamento e de abandono, tendo em vista a alta carência dessa personalidade e medo de ser ofendido, mais uma vez levando em consideração o alto nível de vulnerabilidade que essa personalidade sente. Desejos por chocolate. Há alguns medicamentos que também compartilham dessa mesma característica. No entanto, é importante que fique bem claro que chocolato é um medicamento que pode ser empregado não apenas para tratar o vício compensatório em chocolates, como também o vício em qualquer tipo de alimento. Normalmente, é percebido que quando as pessoas apresentam alguma carência afetiva, elas escolhem um alimento para compensar essa carência, esse transtorno. Então, podem ser pessoas viciadas em outros doces também, não apenas chocolate. Bastante atual, não é mesmo? É interessante, pessoal, que o universo, ele de fato parece expressar uma espécie de sincronicidade quanto mais você se entrega à homeopatia de forma geral. Foi muito por acaso que eu conheci essa matéria médica. No entanto, assim que eu estudei em profundidade esse medicamento, é impressionante o quanto começaram a aparecer pessoas que precisavam desse medicamento em questão. Mas, novamente, reforçando, o que vocês devem buscar na toma de caso de vocês para confirmar se a pessoa de fato apresenta similitude com o chocolate ou não, é o episódio de abandono e carência, normalmente afetiva, e normalmente no infanto, na tenra infância do indivíduo, o momento em que ele precisava enormemente ser suprido afetivamente. Portanto, o que você deve confirmar é se o indivíduo de fato apresenta essa sensação de carência em termos de calor humano, em termos de aconchego. São pessoas que, numa variante equilibrada, apresentam muita conexão com os demais, mas essa conexão, observem que ela se manifesta mediante o tato. São pessoas que se sentem compelidas a tocar, a abraçar, beijar. Elas demonstram a afetividade de forma tátil, majoritariamente. Quando harmonizados, os indivíduos chocolato relatam que experimentam uma espécie de afetividade que embanha totalmente o seu sistema, o seu corpo, a sua energia de forma geral, de forma que eles costumam relatar que estão se sentindo como eles se sentiam quando se apaixonaram pela primeira vez ou quando se apaixonaram em profundidade. Vamos agora aos principais sintomas físicos cobertos pelo medicamento chocolato. Como é de se esperar, o tropismo majoritário desse medicamento é na região dos seios. Metafisicamente falando, isso se dá principalmente em função da dificuldade, geralmente do indivíduo feminino, de demonstrar a sua afetividade, o seu senso de doação, a sua afeição, a sua capacidade de amar, se conectar e acolher o outro. Pode ser que, inclusive, eventualmente, a mulher cuja personalidade seja chocolato, ela sinta a região dos seios tão densa e tão cheia que ela tem a impressão que os seios estão cheios de leite. E isso pode ser desencadeado, inclusive, quando elas ouvem falar sobre crianças. O indivíduo chocolato, ele pode apresentar desordens de apetite de forma geral. Ou a pessoa, como eu mencionei, apresenta compulsão por doces ou por determinado tipo de alimento, claramente para compensar essa lacuna afetiva, essa carência, essa sensação de abandono, de não pertencimento, ou a pessoa pode demonstrar também o oposto, a ausência total de apetite, mas é menos comum. Normalmente a pessoa demonstra claramente uma compulsão por determinado alimento, geralmente doces. Como eu já mencionei, o tropismo principal desse medicamento, ele se verifica na região dos seios, ou seja, a mulher ela pode sentir não apenas essa sensação de plenitude nos seios,
como também bastante sensibilidade nessa região. Calor na região do coração, náusea, caspa, os sentidos eles estão extremamente agudos e também é um medicamento que ele rege principalmente o sistema endócrino, majoritariamente o sistema endócrino feminino, principalmente por ser um medicamento que cobre os típicos transtornos da menopausa, do climatério, especialmente os fogachos desse período de forma geral, dismenorreia, ou seja, a ausência da menstruação, ou então o contrário disso, um fluxo muito abundante de menstruação. Ovários policísticos também se enquadram nessa categoria. O paciente ele também pode experimentar zumbidos nos ouvidos e uma fortíssima enxaqueca. Pessoal, ficamos por aqui. Peço mais uma vez a compreensão de vocês pelo fato de eu não ter trabalhado hoje propriamente um policresto, mas como vocês percebem, trata-se de uma temática extremamente contemporânea. E eu tenho certeza que você, espectador, deve conhecer pelo menos um potencial indivíduo chocolátum. Acredito também que esse medicamento ele seja tão atual, tão moderno, justamente pelo fato de que o papel da mulher na nossa sociedade ele tem se transformado enormemente. A mulher atualmente ela apresenta uma jornada dupla, ela precisa trabalhar em casa e também precisa cuidar da sua profissão, tendo em vista que a maioria hoje em dia trabalha fora de casa. E isso gera uma lacuna no sentido de quanto de atenção ela poderá despender à sua prole, às suas crianças de forma geral. Então as crianças atualmente, elas já têm nascido, já têm vindo ao mundo potenciais personalidades chocolátum exatamente por esse corte energético muito precoce com suas mães, a falta desse contato íntimo com suas mães. Mais uma vez agradeço vocês terem me acompanhado até aqui. Até a próxima, agora retomando a análise do Organon com os parágrafos 7 e 8. Aguardo você.